Boa noite, gente. Não leve um susto, porque não é a Mayara aqui no perfil. Como ela hoje não pôde estar aqui no perfil, ela pediu para algumas pessoas entrarem e fazerem a live para ajudar ela. Então, não levem um susto, tá bom? Porque ela só passou a senha pra gente poder ajudar ela hoje, que ela não vai poder entrar por enquanto. Ela falou que se ela conseguir, ela entra aqui no perfil e ela fala com todo mundo. Entenderam? Não levem um susto, gente. E ela avisou também que ela colocaria outras pessoas aqui no perfil para poder ajudar. Então, ela pediu para avisar que se ela conseguir, ela vai entrar aqui durante a live. Se ela não conseguir, depois ela vai falar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Ela pediu assim para algumas pessoas específicas estarem na live de hoje. Então eu vou adicionar eles aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui a galera. Eu vou adicionar o pessoal que ela pediu para poder adicionar hoje. Eu estou apenas ajudando, porque hoje ela pediu para a gente fazer. Boa noite, Lisa. Boa noite, Tudo bem? Tudo Deixa eu ver. ótimo. Vamos hoje, né? Assusta não, galera. Não vai embora Não não. leve Vai um ser tudo susto, igual. pessoal. A gente está Vamos apenas falar de Deus, ajudando do a amor. Mayara, porque ela não vai conseguir entrar aqui. Aí ela já tinha avisado para a galera que teria um pessoal que iria ajudar, então ela pediu a ajuda do pessoal e depois ela vai entrar, vai ver a live, vai ver comentários a respeito disso. Então a ajuda de vocês também vai ser muito importante para poder dar andamento nisso. Deixa eu tentar adicionar o pessoal, porque eles não Com entraram. certeza. Continuem comentando também, igual vocês faz. Continua comentando, a gente vai ler também os comentários. É importante demais vocês participarem também. Estou esperando. Falta só o Brian e a Jana aceitarem. Eu já mandei o convite para eles. Tá sem áudio para vocês? Não sei se Não, tá sem tá, áudio, pessoal. tá certinho. Tá? Tô dizendo que tá ruim o áudio, mas pra mim Tá tá ruim certinho. vocês aí? O áudio tá ruim. Tô conseguindo ouvir vocês? Fala nos comentários, gente, se estiver dando certo o O áudio. meu tá curtinho? Eu não sei porque o Brian e a Jana não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver se eles entram. Tá dizendo que o Brian não está conseguindo participar. Olá, Olá, Não deu meninas. certo. o áudio de todo mundo ficou ruim. Estão conseguindo me ouvir? Tá certinho. Não, Pra agora o mim, seu melhorou. Era o seu, Ingrid, que estava cortando. Para mim, pelo Ó, menos as meninas era. falaram que tá falhando o meu áudio, então eu vou fechar e vou entrar novamente e eu chamo vocês. Tá bom? Beijo. Tá, tá bom. tá. Tenta pegar o da Carol. Traz pra mim, por favor. Vai falar pra ela, Carol. O áudio tá funcionando, gente, pra vocês. Agora tá pegando. Ah, agora já que tá funcionando. Deixa eu convidar aqui. Não sei se o da Carol vai automático o seu? Tem que ligar o Bluetooth no seu celular. Ah, não, deixa. Deixa eu adicionar as meninas aqui. Pra galera que ainda não entendeu, a Mayara pediu pra gente fazer a live hoje. Que talvez ela não consiga entrar. Se ela conseguir, ela vai entrar enquanto a gente está na live, tá bom?
Aí o pessoal já pegou, já estudou desde ontem, já se preparou desde ontem para poder estar conseguindo fazer uma live legal para vocês. Como é que eu desligo isso aqui dela? Não, a questão é que eu tô me ouvindo daqui. Ah, porque você não conseguiu. Mas comentem igual, gente. Comentem, mandem o que é que vocês acham, o que é que vocês entenderam. A gente vai ler também. É importante vocês participarem também. O Brian vai conseguir entrar? Falta só o Brian. Tá. Vamos ver se ele vai conseguir. Deixa eu ver se ele tá conseguindo. Para a galera que tá acompanhando o livro, se vocês tiverem o livro aí na casa de vocês, parou no capítulo 4. Vocês já estão com o de vocês aberto, né, meninas? Sim. Capítulo 4, 3. O amor sem conflito. Isso mesmo. Vamos No aproveitar e livro tentem o que o físico Brian é ainda não página chegou. 64, agora eu não sei qual é no PDF. É 150 e pouco no PDF. No PDF que eu tô é 133 a página. Então, Tá. pronto, é isso. E quem tiver alguma coisa para falar e tudo mais, a gente também vai subir vocês, para vocês participarem, para vocês falarem, dar a opinião de vocês. Por isso que hoje é muito importante. Esses dias que a Mayara não conseguia entrar, ela quer realmente que os fãs continuem dando seguimento à leitura. Então, é legal quem puder participar, poder ajudar, dar opinião, vai ser muito bem-vinda. O Brian não está conseguindo entrar. Eu vou adicionar, então, enquanto ele não Fala pra chega, gente chamar a também. Thaísa. A irmã também tá, eu acho que ela tá na live, a irmã Elis. A irmã Elis já entrou. Vamos ver se a Thaísa não conseguir, a gente chama a irmã Elis. Eu acho que ela tá por aqui. Vamos ver se ela já vai conseguir. Eu acho que qualquer coisa dá pra gente ir lendo também, né? O tempo que eles conseguem ajustar direitinho. Isso mesmo. E é importante, galera, ela não está aqui no perfil, mas ela pediu de todo o coração para a gente dar seguimento à live, pediu para a gente poder ajudar com isso. Então, a gente está aqui justamente porque ela pediu ajuda. Então, vamos ajudar ela da melhor forma possível. A gente vai estar lendo também os comentários. Não vai ser a mesma coisa com ela, mas a gente tem certeza que o Senhor vai ajudar e todo mundo vai sair edificado também dessa live. Sim, amém. Deixa eu ver, ela não foi? Vou convidar. Vamos ver. Vocês podem começar então, meninas. Entrou alguém? Pode ler, Jana? Eu tô sem o livro, só o PDF. Posso. Acho que entrou alguém ou tá travada? Ah, não, a irmã. A irmã, eu acho que entrou. Mas não tá aparecendo. Aqui tá travado. Pra vocês também? Tá. Aqui também travou o dela. Tá, pessoal, então a gente vai começar. Eu queria que a irmã entrasse para a gente começar, tudo bem por vocês, com oração. A gente tá agora, esse é o primeiro dia, né, que a gente vai fazer aqui o projeto do livro, né, que a gente está fazendo. Para quem tá novo, que tá chegando, é um curso em milagres. É um livro, né, que eles são 31 capítulos, a gente tá no comecinho, né, meninas? A gente tá começando, tá no quarto capítulo. Tem muita coisa legal pela frente. O intuito aqui é da comunhão mesmo, da participação de todo mundo. Literalmente é um curso, então todo mundo aqui está aprendendo, né? A gente tem muito a aprender. Igual foi falado no comecinho agora do capítulo 4, a gente aprende, a gente ensina e a gente está todos no mesmo propósito. A intenção da Mayara fazer o perfil aqui direto da live, também para a gente conseguir, todos nós, né, que estamos aqui, ajudá-la a acompanhar, porque o livro ele é muito extenso e também para a gente centralizar quem está acompanhando o livro, quem está acompanhando o propósito, para a gente ficar firme nele, né? Então, eu queria que a irmã entrasse para a gente começar com o Pai Nosso, né? Para nos abençoar nessa nossa caminhada. Eu acho que não está aparecendo, ela que travou.
Não, tá É, Saiu. todos os anos, né? Se ela conseguir pedir para subir, eu acho que fica melhor, né? Eu convido ela de novo. Vamos ver se vai agora. Bom, o pessoal está perguntando nos comentários da Mayara. Eu acho que provavelmente hoje ela não vai participar aqui com a gente, mas a live vai ficar salva, ela vai acompanhar depois, vai ver os comentários, né, Ingrid? Ela vai sim ficar acompanhando com a gente esse livro. É que tem, devido à logística, tem alguns momentos que ela não pode dar, mas para a gente poder dar continuidade, a gente seguindo o propósito, ela criou essa página para a gente estar ajudando aqui. E ela já tinha explicado também em algumas lives que ela iria pedir ajuda para algumas pessoas para dar continuidade, principalmente agora que ela está nessa reta final do DVD e está muito corrido para elas, todo mundo sabe, mas ela não quer que pare a leitura do livro. Então, justamente por isso, ela pediu ajuda de algumas pessoas e a gente vai estar aqui ajudando ela no que ela precisar. Amém. Eu tentei adicionar a irmã, mas não foi. Eu acho que se ela pedir é melhor, porque para mim também não estava aparecendo quando você estava mandando. Deixa eu ver se entrou aqui a solicitação dela. Tá. Acho que agora... Ah, entrou a Thaísa. Oi, gente. Ah, entrou. A irmã Olá. não conseguiu entrar? Não, Não. mas depois a gente tenta subir ela. Tá, Se ela perfeito. aparecer aqui, eu saio e falo pra vocês, tá? Tá bom. Perfeito. Então, vamos começar. Vamos começar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu começo a ler. Você quer ler, Tá. Thaísa? Tá com o livro? Tô no PDF, se quiser eu começo. Tá, então se você quiser começar a ler, fica melhor. Tá bom. É difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária. O reino do céu és tu, o que, além de ti, foi criado pelo Criador, e o que, além de ti, é o seu reino. Essa toda a mensagem da expiação, uma mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino, que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança tanto quanto tu estás. É para ler esse negrito ou eu fico pro próximo? Isso, vai até o 10. É o Amor Sem Conflito, do 1 ao 10. Certo. É pra ler Você o prefere que também? ela leia direto? Pode ler o 2, aí depois eu vou ler no 3, aí a gente vai seguindo. Tá bom. Isso está escrito em forma de uma oração, porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Referência a um importante documento na história americana. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisa de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não poderá prevalecer. Tá, vou ler o 3. Com toda certeza é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo o que pode te oferecer é um senso de existência temporário, que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua existência, porque é a sua própria. Contra
esse senso de existência temporário, o espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Tu que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste, e o que tu fizeste não te ama, sendo feito a partir da negação do Pai. O ego não tem nenhuma aliança com o que o fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e suas criações devido ao ódio que sentes pelo ser feito de ti. Tu projetas no ego a decisão de separares, e isso conflita com o amor que sentes pelo ego, pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade. Mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência. E esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber o que o ego tem. Pode seguir o quinto, Thaisa. Ai, passa pro próximo, meu computador aqui não tá abrindo PDF mais. Então, vou continuando. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo o que o ego pode oferecer, que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis, que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É a condição gloriosa do que tu és. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso tu és tão livre quanto Deus, e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu amor por ele. Ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre serão respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, porque não há nenhum outro. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste, que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impede a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la, e se recusa para sempre a destruir o que tu tem feito. Ninguém pode ver através da parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir o que faça. Eu só posso ajudar-te do modo como nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te, honrar-te e manter completo respeito por aquilo que tem feito. Mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolhes abandonar a ti mesmo, porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda a certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Vigia com cuidado e vê o que estás realmente pedindo. Se muito honesto comigo, mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar e fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vais negar a ele e ao seu reino? Na tua própria mente, embora negada pelo ego,
está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. E por isso não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente às probabilidades invencíveis. Estejas tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? Terminamos aqui no 10, certo? Certo. Certo. E hoje a gente vai estudar apenas sobre essa parte. É. Amor sem conflito só, né? Sim, só a parte do amor sem conflito. Perfeito. Começar, Elissa. Posso começar? Eu anotei aqui algumas coisas que eu achei interessante, mas eu acho que a maior parte falou muito sobre transformação, né? Sobre como que a nossa mente vai ser transformada por Deus para que Ele possa fazer por nós e através de nós. E eu estava até conversando com o Brian, com a Jana sobre isso ontem. Tem um versículo da Bíblia, que ele está lá em Romanos 2:12. 12:2, quer dizer, e ele fala assim: e sedes conformados, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente escutou muito no começo do livro que a mente mente. Mas a mente mente quando ela não é transformada por Deus. Por quê? A Bíblia diz que todo o nosso corpo, quando nós entregamos ele a Deus, é transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, não são algumas partes do nosso corpo. Por que o livro falou aí que a gente tem que clamar por uma mente sã, que a gente pede a Deus por uma mente sã? Porque quem faz isso é Ele, quem transforma a nossa mente é Ele. Essa transformação de mente que o versículo está falando, que é uma metanoia, é exatamente isso. Nós entendermos que a nossa mente, se nós não encontrarmos a Jesus e pedirmos para que Ele transforme, ela vai mentir. E aí acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque como a Jana falou isso para mim, eu já achei muito interessante. Que o ego, aqui no livro, ele não está falando só do ego em si, né? Do ego, espírito ego. Mas ele está falando de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que é ruim para a nossa vida. Então, é entender que isso tudo está englobado para que a nossa mente venha mentir para que a gente tenha atitudes erradas. A Bíblia fala também que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as veredas da vida. Então, com esse versículo eu entendo que se o meu coração não conhece algo, ele não vai sentir falta desse algo. Se o meu coração ele não conhece a inveja, ele não vai sentir falta da inveja, porque ele nunca experimentou esse sentimento. Então, acho que é realmente pensar como que a gente pode reverter as coisas ruins que foram plantadas na nossa vida durante o tempo, para a bondade de Deus, para a graça de Deus, para o amor de Deus, é realmente entregar isso para Ele, para que Ele faça algo melhor com isso. O livro também fala sobre a nossa autorresponsabilidade. Nós temos que fazer nosso papel. Deus não vai pegar na nossa mãozinha e falar, olha, vamos mudar. A gente que chega para Deus e fala, Deus, eu quero mudar isso. Deus, eu não acho isso legal em mim. Eu não acho esse sentimento legal em mim. E aí Deus vai lá e transforma. Mas
tudo começa com o nosso primeiro passo, né? A gente precisa ir lá e ir atrás para que Deus faça. Eu acredito muito que quando a gente não vive o que Deus tem pra gente, além da gente estar negligenciando as coisas lindas que a gente podia viver em Deus, a gente está privando o mundo do potencial que a gente pode ser. Porque Deus tem coisas boas para todos nós. O nosso coração, ele só precisa ser transformado e atingido por isso. Então, nenhum caso é perdido. A gente só precisa pedir para que Deus faça, e aí ele vai lá pedir para que Deus faça, se disponibilizar para isso e querer a mudança. Aí Deus vai lá e faz. E aí, com isso, a gente consegue uma transformação na nossa vida, para o nosso bem, e todas as pessoas que estão ao nosso redor acabam sendo impactadas também por aquilo que Deus está fazendo. Eu penso muito nisso. Deus, o que que eu vou fazer para impactar o mundo de uma forma positiva hoje? E o mundo, gente, não é chegar lá nos Estados Unidos, na África. Não, o mundo começa aqui com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha avó, com os amigos, no meu trabalho. É a gente começar a impactar as pessoas que estão ao nosso redor e pelo que está dentro do nosso coração. A bondade começa em nós e aí depois vai através de nós. Eu acredito que foi muito isso que falou hoje. Foi isso que eu anotei aqui. Aqui no primeiro ponto, né, quando diz aqui que é gente difícil compreender o reino de Deus, né? Porque a gente vive na espera do reino de Deus como se fosse algo após a vida, como se a gente tivesse esse momento de encontro com Deus após a nossa partida dessa terra, né, da nossa matéria. Só que aqui fala claramente, né, na primeira parte, que o reino de Deus, ele tá com a gente. O momento que a gente vive aqui é o momento do Criador, é o momento do Espírito Santo. Então, a gente não precisa esperar outro momento, a vida eterna, para a gente seguir a Deus, para a gente estar com Ele, porque Ele está conosco todos os dias. Então, não tem que eu viver esperando que esse momento não vai existir, porque esse momento é agora, é o hoje, né? E nós somos... apesar de sermos criaturas perfeitas, por ter sido, no primeiro capítulo a gente falou muito disso, né? De ser criado... Quem entrou? Maiara. Não tô conseguindo ver, está travado. Mai, você quer entrar aqui pelo perfil? Acho que ela tá travada. Esperar ela voltar. Maiara? Médico. Acho que travou a dela. Que beleza. Travou. A gente espera ela. Deu certo. Continua. Continua. Você quer entrar pelo perfil? Não, tô de boa aqui. Já tô acompanhando aí. Então, boa noite, Mai. Boa noite. Tudo bem. Então, aqui a gente fala, o ego, quando a gente fala do ego, a gente fala na nossa mente, a gente imagina o ego o quê? Relacionado ao egoísmo, né? Só que o ego, eu conversei isso com a Elissa, falei assim, o ego, ele é um conjunto, ele é o conjunto dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos equívocos. O ego, ele tá muito presente, até mais do que a gente imagina no nosso dia a dia. Então, não adianta eu falar que eu estou em uma atitude que eu não sou egoísta com meu colega quando eu sou egoísta comigo mesma. Eu sou egoísta com Deus quando eu não confio, porque a gente às vezes fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando Ele faz a vontade dele prevalecer, eu não aceito. Então, a gente tem muito essa falha, né? Aqui, quando diz a oração, o reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Por que vem depois um amém, né? Que ficou como uma oração. Porque se a gente vê aqui na parte 2, aqui para mim é Jesus falando, né? Eu até destaquei aqui no livro, deixei aqui que eu achei bem importante, que é a razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia. Então, a gente nega, a gente precisa da ajuda, mas quando ele tenta nos ajudar, a gente nega. E, portanto, preciso de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente.
contra nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Então aqui Jesus diz que se estivermos em comunhão com ele, se estivermos seguindo a ele, o ego não vai prevalecer, porque a força da união nossa com ele é muito maior que qualquer coisa. Então aqui diz pra gente confiar, né? Confiar em Deus. E aqui a mentalidade una, que foi bem abordada aqui no capítulo anterior, é o que é a mentalidade una? É enxergar o amor de Deus em tudo. Então, eu tenho que enxergar o amor de Deus em tudo. Então, se aconteceu, porque às vezes acontece coisas que a gente não quer na nossa vida, a gente passa por situações difíceis, a gente se questiona a todo momento, mas a gente tem que entender que o amor de Deus está em tudo. Que mesmo se uma coisa não aconteceu da forma que a gente queria, é porque ela tinha que acontecer da forma que ela tinha que acontecer. Então, a gente tem que dar graça a Deus por tudo. Senhor, não foi feito como eu queria, mas é a tua vontade. Amém. Então, a gente tem que confiar. Então, eu não tenho meio termo para confiar. E assim, pessoal, quem está acompanhando o livro, quem está acompanhando só aqui pelas lives, o importante é acompanhar, absorver. Todos aqui, o livro se chama um curso, porque a gente está em aprendizado, né? Então, aqui, durante muitos momentos, o Senhor vai falar com a gente, né? Durante o livro. Então, a gente está em constante... Nós, seres humanos, a gente está em constante evolução, né? Aqui no próximo, até deixei anotado um ponto aqui. Ó, preciso de orientação e eu tô aqui para te ajudar. Jesus disse, né? Aqui no próprio capítulo. Eu separo o verdadeiro do falso, esse é meu papel. A verdade ultrapassa as barreiras do ego. Nossa força unida não prevalecerá. Então, precisamos do Espírito Santo. O ego tem o Espírito Santo como inimigo, porque o Espírito Santo não permite que ele exista. O ego está em oposição ao Espírito. Então, eu não posso ter dois caminhos. Eu não posso ter duas verdades. Eu não posso seguir a dois deuses. Eu tenho que ter um caminho só. Então, a gente vai errar, a gente não vai acertar o tempo todo, a gente vai ter dias difíceis, a gente vai ter momentos difíceis, momentos de dor, de dúvida, de questionamentos, a gente vai se questionar durante muito momento de muitas coisas, mas a gente tem que confiar. Aqui ele diz, se eu tô junto com você, você não pode temer. Se o Espírito Santo ele é direto, ele é reto, ele é claro, não existe outro caminho. Então, a gente tem que confiar no propósito, né? O ego, a gente está vivendo momentos difíceis no mundo, né? De falta de humildade, de falta de amor, de falta de compaixão, do ego prevalecer, as pessoas acharem que a verdade delas é a única, que o que elas acreditam está acima de qualquer coisa, mas a verdade é a de Deus. E a gente só tem que confiar nele, a gente, como filhos, como obra-prima. Aqui diz que você não pode amar a Deus e negar o teu próximo. Porque o próximo, ele é criação. Nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo pai. Então, eu não posso falar, eu sou temente a Deus, eu sigo a Deus e ter ódio no meu coração pelo meu próximo. O que eu posso fazer quando acontecer alguma coisa que não me agrade, quando acontecer alguma coisa que eu fique com o coração machucado? Eu entregar na mão de Deus. Senhor, leve luz para essa vida, né? Resgate essa pessoa, coloque ela no seu caminho. É aquele pagar o mal com o bem. A gente fazer a nossa parte, né? A gente é falha, então vai ter momentos que... Né? É o que a gente falou hoje, somos nós que levamos a paz, né? Se a paz está dentro de nós, a gente vai levar ela onde a gente for. Sim, exato. Então, não adianta. Então... A gente vai ter uma palavra, a gente vai ter momentos que a gente vai entrar em conflito, né? Porque que diz o amor sem conflito. O amor sem conflito não é o amor que a vida vai ser só amor, que não vai existir momentos difíceis. Os conflitos, eles fazem parte da vida, né? O conflito, a gente já nasce. O que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? A gente chora. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, o que é a vida? Chorar. A gente já nasce ali chorando. Então a gente tem conflitos na nossa vida, problemas, situações a todo momento.
Uns têm dificuldades de uma parte, outros têm de outra. Todos temos dificuldades, né? A gente não pode enxergar que o meu problema é maior que o teu problema é maior que o meu. Não existe. Cada um sabe a luta que carrega, cada um sabe a alegria e a dor que traz no seu coração. Só que a gente tem que ter uma coisa em comum, gente. Todos nós, confiar em Deus. Se aconteceu algo com você, era porque era para acontecer daquela forma. Então, a gente não pode só andar, confiar em Deus quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Então, a gente tem que confiar. Confiar bastante no Pai, né? Eu acredito que isso de as coisas acontecem do jeito que quer, é aquela história de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, não são algumas coisas, são todas. E esse bem não é o bem que a gente quer. Tipo, eu quero que isso aconteça, mas às vezes não é isso que Deus tem para mim. O bem final vai ser o bem de Deus, o que Ele planejou para nossa vida. E aí tudo vai cooperar para que o bem dele chegue, sabe? Eu acredito muito nisso. Com certeza. Aqui no 8, ó, vigia com cuidado e vê o que estás realmente pedindo. Se muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Então, o que aqui fala? Jesus fala que seja honesto, fale o que você quer, né? Converse. A gente precisa ter esse hábito de conversar com Jesus, porque ele não está distante de nós. Ele está do nosso lado, ele está em todos os momentos. Então a gente tem esse hábito de acordar, abrir os olhos e conversar, né? Olhar, falar bom dia, meu pai. O que vai ser do dia de hoje, né? O que o Senhor propõe para minha vida? Que faça o melhor. E assim, a gente tem que pedir e acreditar. Então não adianta eu pedir da boca para fora, eu não ter fé, e eu também não posso querer que a minha vontade se sobreponha à dele. Então é a vontade dele que permanece, não é a minha, não é a sua, é a vontade dele. Então eu tenho aqui ele deixa claro que se você pedir para ele e for honesto e você não esconder nada dele, porque assim, por mais que a gente tente esconder, ele conhece o nosso coração, mas ele prefere que a gente reconheça, que a gente fale o que a gente está sentindo, né? Ó, na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua libertação. Deus te deu todas as coisas. Então, para que a gente ter o ego? As nossas atitudes, as nossas ações. Se a gente sabe que Deus ele vai estar com a gente, ele vai estar cuidando da gente. Então, para que eu querer que a minha vontade prevaleça? Para que eu ter pensamentos fora do que ele nos prega, do que ele nos passa? Se eu sei que a vontade dele prevalece, né? Então, isso é muito lindo, gente. Eu acho que esse é um dos capítulos, assim, que eu mais me emocionei. Não sei você, mas tem tanta coisa pela frente, né? A gente não tem nem o que falar muito. Isso também de a gente falar para Deus aquilo que está acontecendo, existe uma libertação muito grande quando a gente assume as coisas da nossa vida, porque eu estou trazendo a responsabilidade para mim, enxergando essa responsabilidade e entregando ela para Deus. Então, se eu estou com raiva de alguém, se eu estou com rancor, eu chego para Deus e falo, Deus, eu estou com raiva daquela pessoa. Isso aqui tá passando no meu coração. Tira de mim, eu tô reconhecendo que eu não tô exercendo perdão, eu tô reconhecendo que eu tenho ira e eu tô entregando essa ira a Deus para que isso seja revestido por amor. Então, isso acontece em todas as situações da nossa vida. Nós precisamos falar para Deus, porque é Ele quem resolve. Agora, as coisas têm nome. A gente precisa dar nome às coisas, porque quando a gente dá nome, a gente reconhece o que tá acontecendo. Sim, sim. Eu até coloquei aqui um parágrafo que eu tinha lido num livro esses dias, eu achei muito interessante. Ó, o bebê grita com fúria quando você tira dele uma tesoura, algo que poderia machucá-lo. Ele não tem noção do perigo, mas ele fica com raiva. Você tá ali tentando, né? Você vai tirar do neném, ele fica com raiva, né? E a gente é assim. Deus nos tira algo que estávamos querendo e que pode nos ferir e ficamos em sofrimento. Muitas vezes criamos nossos próprios sofrimentos simplesmente porque queremos que seja feita a nossa vontade. E a gente tem que confiar no Pai. Esse é o exemplo de uma criança que o pai está ali, que está tirando perigo. Ou a gente mesmo na adolescência, que a gente não segue um conselho de alguém que nos ama, que quer nosso bem.
E a gente quer fazer nossa própria vontade, né? E a gente ali vai na vida e o quê? Quebra a cara, né? A gente passa por alguma situação. E Deus não quer que a gente sofra. Ele não, mas assim, a gente não escuta. Você fala assim, Deus, me dá um sinal. Fala comigo. Aí ele vai lá e te dá o sinal, fala com você e você ao mesmo tempo e não enxerga, você não quer enxergar. Porque quando a gente tá com o ego, a gente quer que a nossa vontade prevaleça. A gente quer o tempo todo que a nossa verdade seja a verdade absoluta, que a nossa vontade prevaleça, a gente não consegue enxergar o que o Pai nos mostra. Mas ele fala assim: eu tô aqui com você. Então você vai cair, você vai quebrar a cara, mas eu vou cuidar de você, eu vou te pegar no colo, eu vou estar aqui. Então a gente precisa confiar, então não tem como a gente falar que vai confiar, que vai acreditar e a gente não acreditar. Então, nunca questionem a Deus, nunca questionem o Espírito Santo. Se algo acontecer, é porque tinha que acontecer daquela forma e a gente tem que saber enxergar os sinais, porque ele fala com a gente. Só que a gente precisa fazer o quê? Silenciar o nosso ouvido para o mundo, né? E ouvir o nosso coração. Porque a gente não consegue ouvir tudo. É a mesma coisa que tá um monte de gente falando ao mesmo tempo, um monte de barulho e você não consegue ouvir. Então, silencia o teu ouvido do mundo e escuta a Deus. E o caráter de Deus não muda, né? Ele é o mesmo. Então, a gente tem que entender que no coração de Deus existe amor, existe cuidado, existe esperança. Tudo que falta em nós existe em Deus. Então, é entregar. Se eu tô triste, Deus tem alegria. Se todas as situações da minha vida que são ruins, Deus pode reverter isso em algo bom, porque é o caráter dele, é quem ele é. É só a gente realmente entregar isso para Deus, ser sincero com ele. Às vezes a gente pensa que é uma coisa muito difícil, mas é sentar na nossa cama, olhar para o lado e falar: Deus, seguinte, senta aqui comigo que hoje eu quero conversar com você. Entregar tudo para Deus, porque ele vai receber com certeza. Eu tô lendo algum... Oi, Brian, boa noite. Oi, Boa gente, boa noite. noite. Eu Gente, tô deixa eu lendo só dar um aqui. recadinho. Sim. Aham. A Mayara precisou sair, ela pediu para avisar, mas depois ela vai ler os comentários e vai ver a live e tudo mais. Quando a live ficar salva aqui, vocês podem comentar a respeito das coisas que foram ensinadas aqui e tudo mais, que depois ela vai ler nos comentários da live, tá? Tá bom. Ah, Gente, eu perfeito. já vou pedindo perdão já, porque eu estou comendo, que eu vim da igreja. E quando a gente vem da igreja, a gente vem morrendo de fome. E é isso. Tô Você lendo estava aqui a... acompanhando, né, Brian? Tava assim, eu até queria falar sobre uma questão do ego, né? Quando falam que tem uma passagem ali, a gente estudou, eu e a Elissa, tem uma passagem que me chamou muita atenção no livro, que é quando fala que sobre o ego ser empurrado e tal, sobre colocar o ego de lado, né? Mano, isso tudo vem com a metanoia, sabe? Eu acho que, tipo, quando a nossa mente é transformada, quando nós deixamos Deus, porque assim, Deus sempre quer o melhor para nós, sempre. Isso é fato. Só que muitas vezes a gente não deixa isso acontecer. E é por nós. E também é por nós o primeiro passo para que isso aconteça, né? Para que a transformação possa acontecer. E o ego, eu tenho o ego como. Eu até estava pensando depois, Elissa, eu não te falei, mas o ego, ele é para mim. Tem um filme que eu não lembro qual é agora. Ah, sim, Harry Potter. Harry Potter. Os dementadores, eles puxam, eles conseguem te afetar com o teu medo. Isso vai deixando eles mais fortes, certo? Vai deixando eles mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes. O ego é assim. Por quê? Eu até conversei com a Elissa sobre. Quando tu recebe um elogio, quando tu recebe um comentário bom, algo assim, se tu não tiver centrado em Deus, se tu não tiver, tipo, aquele versículo, né? Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo é pra ele. Nada é pra gente. Então, se a gente não tiver centrado, cada elogio, cada tipo de comentário, ele vai inflando o ego, vai deixando o ego mais forte e mais forte. E para que isso não aconteça, para que a gente não deixe o ego ganhar, vencer, é preciso ter a metanoia. E para a metanoia acontecer, que é a transformação de mente, né? Transformação de vida, para que isso aconteça, a gente precisa dar o primeiro passo.
Deus sabe sempre, ele sempre sabe. Mas assim como Jesus, quando chegava na frente das pessoas e perguntava, o que queres que eu te faça? Tem até uma zoeira. Pô, Jesus, como é que tu não vai saber? Lógico que ele sabia o que a pessoa queria. Mas ele precisa ouvir de ti, precisa que saia da tua boca, sabe? Então, assim, o primeiro passo tem que sempre vir da gente, sempre. E não só não só na vida espiritual, não só com Deus, na nossa vida mesmo, sabe? Muitas vezes a gente fica com medo e não dá o primeiro passo, e às vezes aquela coisa só tá, mano, tá esperando só a gente dar o primeiro passo para que aconteça algo muito bom na nossa vida. Nossa, eu tava lendo os comentários aqui, tem cada depoimento lindo. Sim, Vamos ver uns aqui. Ó, Stephanie Lídia, reino dos céus e o ego são duas coisas incompatíveis. Ter o foco no reino de Deus não significa que a sua vida vai deixar de ser relevante. Significa que os seus pensamentos e ações estão direcionados e que sejam permeados ao reino de Deus. Mirela Eduarda, 064. Ela vai te entender, cara, só basta confiar nela. Você... Não, aqui eu acho que é outra coisa. Peraí. Não. Você se faz entendido, some, diz que ela não confia em você, mas na verdade ela é que mais te apoia, que mais quer ficar contigo, que mais confia em você. Não, é outra coisa. Não, é. Pera. Tem muito comentário aqui aqui, ó, repetido. A Amy Lucila 03 falou uma coisa que é verdade. A oração precisa de uma ação sempre. Perfeito. É isso. A Malu tá aqui. Beijo, Malu Pacheco. Ela sempre tá Beijo com a pra gente. Nadir também, a Nadir tá aqui. Às vezes nada daquilo que você planejou aconteceu mais da forma que você está hoje. Você está mais feliz do que antes quando você achava que aquilo que você queria era o certo, mas Deus colocou você nessa posição para você ser mais feliz. Perfeito. Exatamente. Carol Mazzoni, tudo que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Muitos comentários lindos. Aqui na A live. Jaci VG falou, assim como o universo foi criado através da palavra, o tópico 5 fala da importância de declararmos aquilo que queremos. Pedir, criar um ambiente e gerar expectativa através da fé. É isso mesmo. Exatamente. O Mary Maraísa 04, o ego é racional e controla os instintos. Ele funciona como mediador e busca facilitar a interação. Tem muito comentário, acho que vai subindo, né? Malu Pacheco. Rebeca Ribeiro está aqui também. Quando oramos, rezamos e pedimos que seja feita a vontade dele na nossa vida, parece que nossa visão vai ficando mais clara e coerente com os nossos propósitos. Deus traz toda a transformação e compreensão no tempo certo, mas essa vontade tem que partir de nós primeiramente, é verdade. Né? Se a gente não aceita, a gente não está preparado para os desígnios, né? A gente não vai para lugar nenhum, a gente fica Exatamente. parado no mesmo lugar, né? A gente tem que aceitar, né? De confiar. E nunca é tarde, gente. Nunca existe o momento certo, a hora certa. Basta Deus tocar no seu coração. Então, eu tô muito tempo afastada. Você não precisa estar acompanhando nenhuma religião. Quando a gente fala de Deus, de amor, é acima de tudo, acima de todos, né? Do bem. Então, a gente tem que estar no mesmo propósito. Então, aqui, a intenção da live é realmente essa, né? A gente vem aqui falar do livro, estudar os capítulos aqui, aprender juntos, né? Exato. Tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tá num aprendizado. Sim. É independente, por exemplo, da Mayara não tá aqui na live agora, ela vai acompanhar, né? Então, acredito, assim, para todos os fãs, todo mundo que tá aqui assistindo, que veio seguir aqui a página porque gosta dela, porque tá feliz com esse propósito dela. Mesmo ela não estando aqui, eu tenho certeza que ela vai estar feliz de vocês estarem aqui com a gente. Porque ela quer muito que... Esse livro é muito importante, né, para todos nós. E ela quer que esse nosso propósito continue. Né? Ela não tá aqui agora com a gente podendo ler, participar, mas eu tenho certeza que em coração ela tá aqui. E os pensamentos dela também estão aqui com a gente. Ela fica muito feliz com todo mundo. Ela acompanha, mesmo quem não tá aqui agora na live falando, quem tá nos comentários.
ela tá vendo, ela tá acompanhando e ela fica muito feliz com todo mundo, né? Que tá aqui. Quer falar alguma coisa, Ingrid? Não. Eu acho que dá pra gente ler mais alguns comentários, né? Sim. Se subir Deixa eu alguém ver. também pra live. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês Gente, que se alguém quiser isso, pode estão mandar convite. quiserem, a gente também está aberto para Gente, poder subir vocês também, na live. quem não tiver com o livro, quem não tiver com ele em PDF, quem não tiver com ele físico, quiser o livro ou o capítulo que a gente vai estudar, se quiser chamar no direct, a gente manda foto, né? Só buscar. Tem o eu PDF falo também. eu falo por mim e pelos meus colegas que estão aqui, que todo mundo está disposto a ajudar, Com todo mundo certeza. quer quanto mais A gente gente aqui, pode até melhor. mesmo deixar prints das páginas que a gente vai ler Sim. da próxima vez, ou a Ah, Mayara, porque a gente só vai entrar nas lives quando ela realmente não conseguir estar aqui fazendo a Sim. live. sim. Sempre que ela conseguir, ela vai entrar, vai chamar o pessoal, vai falar com todo mundo. Quando ela não estiver aqui, ela vai designar as pessoas que vão entrar no dia para poder falar o tema que vai estar sendo abordado. Então, a gente pode também tirar print dessas páginas e deixar, Sim. talvez, nos stories, e vocês guardam a imagem e estudam também, né? Sim. A Cada oportunidade é importante. vai para ter gente todos. A participar. gente quer quanto mais pessoas aqui é melhor. Quanto mais pessoas estão falando do nome de Deus, estão propagando bem o amor no mundo, é O melhor. amor, a paz, né? Sim. É bem-vindo. Então, a gente está aqui, sim, para aprender, para se perdoar, para o autoconhecimento. Então, ninguém que está aqui, nós não somos santos, somos Nós somos falhos, perfeitos. todos em processo de Como é aprendizado, longe. Exato. né? A gente está todo mundo em processo de aprendizado, em evolução, mas o principal é quando a gente tem o chamado no coração e a gente está aberto para receber a palavra de Deus e para a gente fazer esse autoconhecimento, essa autocrítica, né? De ver, porque sempre quando a gente está ouvindo uma coisa, aprendendo, a gente faz esse questionamento, né? Eu não sei, assim, vocês, mas eu sempre fico, quando eu leio alguma coisa, sempre alguma coisa nos toca de alguma forma, né? Sim. Alguma Sim. coisa te atinge e você fala assim, nossa, parece que está falando comigo, porque Deus fala com a gente assim, através de Uhum. pessoas, através de leituras, através da gente buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele tá disponível, né? A gente tem que buscar a nossa evolução, a gente tem que tentar entender o que a gente pode fazer de melhor para o próximo, para o mundo. E esse livro, o nome dele, né, não é uma figura de linguagem, é literalmente um curso É um em curso. milagres, porque ele é um curso. Ele vai nos ensinar muito, né? E o milagre, ele tá em todo lugar. Ele tá em todo instante. Ele tá com todos nós, né? Em todo momento. Eu tinha até um texto aqui. Se tiver um tempinho, eu queria ler. Posso? Ingrid, eu vou descer e aí eu vou te mandar uns nomes que comentaram aqui nos comentários para tu subir a galera depois, tá? Tá bom, obrigada. Deixa eu só falar uma coisa, que a gente vê que Deus ele é tão perfeito que mesmo a gente, nas nossas imperfeições, a gente se julga realmente pecadores, né? Às vezes, para ele pode ser não ser algo tão grande, mas pra gente, né? A gente sente que é algo que a gente tem que mudar e tudo mais. A gente vê que ele é Sim. tão bondoso, que ele aceita a gente do jeito que a gente é e ele perdoa os nossos pecados e a gente está sempre podendo ter essa chance de estar em evolução, de estar aprendendo, de estar crescendo. Então, acho que isso é o mais importante. E no livro a gente aprende muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente se culpa muito pelas coisas, a gente coloca muita coisa assim pra gente e a gente vai aprendendo que Deus é amor, que ele perdoa a gente e que ele tá aqui, né? E às vezes Sim, e é não igual que por falou no vergonha, não começo. procura e tudo, mas a gente percebe que não é pra gente ser assim, né? Que a gente tem que realmente buscar ele, apresentar as nossas fraquezas, as nossas falhas e pedir pra mudar Exato. os meios, né? Esse livro a gente aprende muito esses meios para poder se tornar uma pessoa melhor, que é como você falou, né? Todos nós que estamos aqui, ninguém é perfeito. Todos estamos aprendendo, né? A gente agradece muito por essa oportunidade que a Mayara deu, por essa confiança que ela tem de estar falando aqui com vocês, de poder estar ajudando ela diretamente, né?
nessa parte da leitura do livro. E eu sei que a gente só tem a aprender e a ganhar, né? Se as pessoas realmente tiverem no coração o desejo de aprender, de mudar e tudo mais, o Senhor vai ajudar não só nós, como todas as outras. E a gente sabe que muita gente já falou, né, que estava afastado da igreja, estava afastado de Deus. E com essa iniciativa da Maiara, as pessoas estão voltando a procurar mais o Senhor, estão voltando a ter fé, estão voltando Sim, muitas a... pessoas As pessoas... passando por depressão, É né, por maravilhoso. problemas de ansiedade, por problemas Maravilhoso. familiares, né? É igual eu falei anteriormente, não é o fim, gente. Todo mundo vai passar por provações na vida, uns de uma forma, outros de outra, né? A gente tem esse hábito, até por conta do nosso ego, de achar, porque comigo eu sofro mais, eu passo mais, porque não isso, porque não aquilo. E Deus Uhum. sabe de tudo, todo o propósito da tua vida, do teu momento do teu nascimento, até o dia da sua morte, tudo Ele sabe. Tudo que você passa é por uma razão. Se a gente começar a ver as coisas do melhor lado possível, da melhor forma, e não questionar a Deus, apenas confiar, tudo vai ficar mais leve. Então, se a gente começa a nos autocriticar, a culpar Deus pelas coisas que acontecem com a gente tem que saber também nossa parte, o que a gente fez para mudar, o que a gente fez para buscar Deus, sabe? Hoje a gente tem informação, a gente tem redes sociais, sabe? A gente tem tempo. Por mais que seja corrido o dia de todo mundo, as obrigações, as responsabilidades, sabe? Tirar um momento para conversar com Deus é importante. É um momento que você tiver, se você está no banho, se você está no ônibus, se você está a caminho do trabalho, antes de deitar, você tem que ter esse hábito de conversar com Deus, que Ele fala com você, né? E a gente, às vezes, só... A gente Eu só ouvi, reclama, e as coisas... A gente não permite enxergar as coisas boas porque a gente está reclamando. A gente está gastando tempo reclamando, né? A gente está gastando sim, a nossa sim. energia naquilo que não é bom. Então, ajudem o próximo da maneira que vocês puderem. Às vezes a gente não pode ajudar alguém, talvez de forma financeira. A gente pode ajudar com uma palavra, com um abraço, né? Com um ato de amor, né? E Porque Deus está em tudo, nas nossas atitudes, né? Então, aqui Repete, quando é Ingrid, não falado... Aqui, quando é falado que o reino de Deus é aqui, é porque Ele quer que a gente viva aqui. Ele quer que a gente viva a plenitude, o amor, os seus ensinamentos, desde Gênesis, do início ali da criação, que Deus nos criou, Deus nos deu a natureza, os animais, água, alimento. Ele nos deu tudo para termos uma vida perfeita. E a gente cria os nossos monstros, a gente cria Sim. os nossos medos, a gente alimenta as coisas ruins. Uma coisa ruim que a gente pensa, a gente permite que aquela coisa cresça na nossa mente, no nosso coração, e quando uma boa acontece, a gente deixa passar, né? Então vamos vangloriar as coisas boas, e o que não acontecer, que não for do nosso agrado, fala: Senhor, se aconteceu, era a tua vontade. O que eu posso aprender com isso? Sabe, é da gente tentar enxergar isso, tentar enxergar o próximo como irmão mesmo, da gente tentar aprender ou ajudar da forma que a gente sabe. É aquele provérbio, né? Não existe ninguém muito novo que não possa ensinar, nem muito, né, velho que não possa aprender. Então, da gente não ter essa falta de humildade mesmo no nosso dia a dia, da gente não ser amor, da gente não fazer o bem da forma que a gente pode, da forma que a gente faz, né? É isso. Aqui todos nós temos, todos que estão aqui, temos uma pessoa que a gente gosta muito em comum, né? Que é a Maiara, e esse propósito dela foi trazer... Olha que coisa linda, gente! No mundo que a gente está vivendo, que as pessoas estão literalmente doentes, sabe? Da falta do amor, da empatia, carinho, do cuidado, da compaixão, e ela vir trazer isso pra gente, mesmo diante de tantas dificuldades aí terrenas, e ela vir trazer isso aqui pra gente, compartilhar esse propósito, e a gente tá seguindo nisso, mesmo diante de qualquer dificuldade do dia a dia de todo mundo. Tantas pessoas estão sendo tocadas com o que a gente está fazendo aqui, né? Da gente falar do bem, falar de Deus. Independente, aqui não tem nada a ver com religião, cada um tem sua religião. Cada um tem a sua fé, o que acredita, mas nós cristãos, todos em comuns, aqui temos o amor de Deus, né? E isso é lindo.
Eu vou subir a irmã Obrigada a Elis, ela vai você. falar um pouquinho também. Vou descer Ótimo. aqui pro pessoal subir. Tá Tá bom, bom. vou subir ela. Aí você me passa os Beleza. nomes deles, tá fazendo favor? Vou subir aqui a irmã Elis também, que ela vai falar um pouquinho pra gente. Gente, eu não tô. Tá me ouvindo? Eu Sim, tô ouvindo. Sim, tô ouvindo Olha, também. te juro que eu não tô conseguindo virar a minha câmera. Eu não consigo virar a minha câmera. Não, sem tá tudo problemas, bem. mas a gente consegue ouvir a senhora. Tudo bem. Eu tava acompanhando aqui. Muitas vezes, o que acontece conosco, porque a gente acha que o amor ele tem que vir sem conflito, né? Mas muitas vezes, o amor com conflito, ele nos leva a resolver esse problema, né? Uhum. Às vezes, vamos dizer, a gente está aqui e fala assim, peraí só um minutinho que eu vou resolver o probleminha ali. Aí a gente sai de cena para poder resolver. Enquanto a gente não resolve, a gente não fica em paz. E quando a gente ama de fato, a gente para a compreender aquilo que Deus espera de nós. Porque nós somos falhos, nós somos humanos e somos pecadores. A formação, ela é permanente, ela é todos os dias. Sempre vamos ter algo para aprender. A gente nunca vai conhecer o outro totalmente. Isso é até na hora da morte. Ainda mesmo assim, a gente não vai conhecer o outro. Porque o outro, ele sempre vai ter algo para nos mostrar. Quando a gente pega desde a criação, lá de Gênesis, que Deus fala que tudo que ele criou era bom, é bom, a gente não consegue absorver isso. Com o passar da nossa caminhada, a gente vai destruindo aquilo que era bom de Deus em nós, colocando aquilo que é ruim, colocando os medos, colocando as inseguranças através do nosso próprio ego, enfrentando realidades que muitas vezes a gente pode resolver nos colocando inteiramente diante de Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não nos colocamos por inteiro. Quando a gente entra na relação, a gente entra por inteiro. A gente não entra pela metade. Assim é a nossa relação com Deus. É entrar por inteiro. E ver que todos os problemas, ele tem solução. Eles são resolvíveis. Por quê? Porque nós temos um Deus que habita dentro de nós. É um Deus que nos conduz através da ação do Espírito Santo. Por isso, amar muitas vezes dói. Amar dói. Por quê? Porque o amor, ele exige de nós muitas coisas. Mas, porém, quando nós amamos com o amor de Deus, ele nos traz paz, tranquilidade. Porque o amor humano, ele nos decepciona. Por quê? Porque nós colocamos tudo em cima daquela pessoa. Porém, a gente não trouxe Deus para dentro dessa realidade. Aí Jesus vai nos ensinar da forma que nós temos que vivenciar nesse final de semana na leitura de São Mateus 5, nas bem-aventuranças. Aqui ele vai nos ensinar a forma correta de que nós temos que vivenciar. Vai falar assim, ó, bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são Gente, como voltou o Instagram, a gente já tava 1 hora, o Instagram derrubou, mas a gente voltou. Eu vou colocar novamente a irmã Elis para ela continuar, né, concluir o que ela estava falando. E eu vou adicionar algumas pessoas que estavam falando na live que queriam subir. Então a gente vai adicionar alguma delas, tá bom?
Deixa eu ver aqui, irmã Elis. Aí depois eu deixo essa live salva como parte 2, né? Eu deixei salva agora como parte 1 e depois eu deixo como parte 2. Legal. Aí pode concluir, irmão, que a senhora estava falando. Desculpa que o tempo do Instagram chegou Sim. e ele derrubou a live. Como eu estou falando, que eu estava falando, né? As bem-aventuranças que o Senhor vai vivenciar. São pistas que o Senhor dá a nós de como nós temos que vivenciar. Trazer para a nossa vida. Só para concluir as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vocês. Pois foi assim. Então, o que acontece? Nós sempre vamos ser perseguidos. Hoje nós estamos aqui na live. Hoje nós estamos falando. Só que nós também temos que tomar muito cuidado, que nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vão falar de nós. Porém, nós temos que ser inteiramente de Deus. Porque o que nós vivenciamos aqui, vivenciamos em qualquer outro lugar. Porque tudo, as pessoas enxergam a gente como perfeitos. Não vê que a gente é humano, que nós erramos, que nós caímos, mas que nós levantamos. Nós tentamos acertar. Às vezes a gente quer defender uma outra pessoa porque a gente ama. E por amar, a gente quer tentar corrigir isso de uma forma que às vezes é errônea, no estar em Deus. Aí a gente vai para outro lugar falar mal do outro. Não! Como que Deus pensaria ou falaria agora, nesse exato momento, quando a gente se fala de amor, que ele falaria agora? Porque o nosso humano falaria outras coisas. Mas, porém, quando nós nos colocamos na presença de Deus, é Deus falando através de nós. Por isso que hoje, a abertura da live foi essencial. Para quê? Para que nós achegássemos diante de Deus. Para que o nosso ego não nos distancie de Deus. Mas, pelo contrário, que nós reconhecemos, de fato, o que o ego faz conosco, tirando-nos da nossa essência, para levar em conflito conosco mesmo. Mas, porém, nós temos a presença do Espírito Santo, que nos leva mais próximo de Deus, porque o Espírito Santo se faz presente todos os dias quando nós clamamos, quando nós pedimos e quando nós agimos na graça. Por isso, vigiai e orai. Como está a minha vida hoje? Será que eu estou vigiando a vida do outro ao invés de vigiar a minha? Será que eu, estando aqui hoje, participando dessa live, dentro dos comentários, será que eu estou sendo sinal de Deus para o outro, ao invés de eu colocarmos o que de fato está sendo falado para mim agora, nesse momento, ao ouvir a palavra proclamada, lida aqui dentro desse curso? Porque eu não estou aqui para julgar o outro. Eu estou aqui para vivenciar o que de fato eu ouvi dentro desse livro sobre o amor e conflito nesse exato momento que nós estamos discutindo. Nós não estamos aqui para apontar para o outro se ele é perfeito, se ele é errado. Não, ele por si só ele vai saber aonde ele tem errado. E por si só, Deus vai mostrar através do Espírito o que ele precisa mudar. Não é você, não sou eu que vai mostrar, porque vai chegar uma hora que ele mesmo vai perceber. Nós estamos aqui para partilhar o que de fato o livro traz para nós. Se você está aqui hoje, está colocando no comentário, porque de fato o ego hoje deixou de falar mais alto para que Deus falasse que o amor prevalece e não o sofrimento, o conflito, a dor e a perseguição. Amém. 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 Muito obrigada. Quando precisar, estamos às ordens. Só preciso aprender a virar a minha câmera. Alguém pode me ensinar?
É que eu tô pelo celular, não sei. Tem uma Já? parte na sua tela que são duas setinhas, uma em cima e uma embaixo. Se a senhora clicar nela, a senhora tá vendo? Tem assim, um microfone, uma câmera, duas setinhas e um rostinho sorrindo. Peraí que... Ixi, no meu não tem isso não, gente. Não tô achando que não. Mas eu vou Vai entender. dar certo. Vai dar Eu vou certo. tirar um print e depois eu mostro pra senhora. Acho que travou ainda. Eita, travou todo mundo aqui. Eu tô travada também? Tá, Não, também, já. Destravou todo mundo? Agora voltou. travou. A irmã queria deixar um filme, se eu não me recordo. Como era o Sim. nome? Ah, só que durante a live, Deus mostrou outro filme. Sabe por quê? É, porque quando vocês vão falando, pesando em relação a isso. Sim. E tem um filme que chama Por que me casei? São 4 realidades assisti, eu vou diferentes anotar. de casais. E dentro Porque- desses casais, vão mostrar várias realidades. E ali vai mostrar o que de fato é o livro, né? O que fala o eco, o que fala quando a gente não posso falar mais, melhor vocês assistirem. São 4 realidades e casais diferentes. Ali a gente vai encontrar coisas que o livro está mostrando. Se hoje você acha que é fácil, mas quando a gente vê a graça de Deus acontecendo, a gente vai ver que a gente realmente não foi curado, porque a gente não permitiu ainda que Deus chegasse aonde Ele quer chegar. E Amém. ali Ele Amém. vai mostrar nesse filme. Mas eu sempre vou estar indicando um filme na live aqui, dentro do proceder do livro, tá? Tá bom. Amém. Já até Tem no anotei aqui pra assistir Google. depois. Ok. Oi, Ingrid. A Elissa me passou algumas pessoas. Boa noite. Boa noite, Jana. Boa noite, Ingrid. Boa noite. Achei muito interessante tudo isso que a irmã falou e eu tinha até feito algumas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Claro. Sim. Sim. Eu tinha até feito algumas anotações baseado nisso mesmo. Achei interessante que ela trouxe desde a criação, lá de Gênesis, e ela foi acrescentando para os nossos dias atuais, né? Porque qual seria o intuito original da criação de Deus? É que Ele fosse glorificado através de nós, os seus filhos. E com isso, ganhamos também os frutos do Espírito, né? E dentre os frutos do Espírito, o amor é um dos frutos do Espírito. Eu achei muito interessante que quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós somos tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos feitos de amor, nós somos feitos de paz, nós somos feitos de alegria, de regozijo e de tudo que há de bom. Só, né, que a gente sabe que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. No entanto, é importante a gente estar todos os dias se revestindo, né, do Espírito Santo, se revestindo daquilo que é bom, trazendo aquilo que é bom para as nossas vidas e declarando, né, através da palavra, como fala no tópico 5, a palavra, ela tem o poder de gerar vida. Na Bíblia fala que vida e morte estão no poder da língua. Então, a gente deve pensar, né, com cuidado nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente declara no nosso dia a dia, as palavras de incredulidade que podem sair da nossa boca e que o que a gente pode trazendo para a nossa vida através disso. Eu achei interessante também que tem um texto de 1 Coríntios 13 que ele fala sobre o amor, né? Como que o amor é o dom supremo e a importância do amor está presente em nossas vidas. A gente falou aqui no tópico 3 sobre amor sem conflito, mas ele fala sobre o amor como sendo algo pleno, como sendo algo completo. Esse amor que nós não podemos encontrar ou gerar expectativas em cima de pessoas, mas sim através de Deus. Porque pessoas são falhas, mas Deus não é falho. E Deus, através de Jesus, nos torna plenos. Eu posso ler um textinho que fala assim, lá em Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso.
O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente com o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois o veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Ou seja, o amor é aquilo que completa, né? É aquilo que nos traz a plenitude perfeita do próprio dom divino dado por Deus. Esse tópico 3, achei muito fofo e muito lindo nessa questão, porque ele fala muito sobre a questão da prática do amor. Você falando do amor, porque esses dias eu ouvi falando assim que o antônimo, né, de amor era ódio. E não, o amor não tem. O amor, ele é um dos únicas coisas que ele não tem, Antônio. Então, o amor é o amor. Não existe oposição ao amor. O amor, ele é sublime, ele é superior. O amor é tudo, né? Isso Absoluto. mesmo. O que é mais interessante é que na Bíblia cita o amor como sendo maior até mesmo que a própria fé. Porque a fé sem as obras é morta, né? E o amor, ele é uma forma de manifestar a nossa fé. Porque o amor é uma decisão, ele não é um sentimento. Quando eu deixo o sentimento tomar conta de mim, aquilo é uma paixão. Ela tem um tempo, né, determinado para acabar. Mas o amor não. O amor é eterno. Ele jamais acaba. Que lindo. Muito lindo mesmo isso que você ainda? falou. Oi? A irmã tá aqui ainda ou não? Irmã Elis? É. Eu acho que não. Eu vou tentar subir mais Acho que uma não, vez. não tem ninguém aqui. E a tela não dividiu. Deixa eu tentar subir uma das meninas. Enquanto você vai subindo alguém, eu vou ler um texto rapidinho de um filósofo, né, indiano, que eu achei muito bonito. O homem, ele é infeliz porque ele aprendeu os truques para ser infeliz. O ego é a base disso. O ego continua pescando em lagos onde não há peixes. O fato disso ser óbvio e estar disponível não é atrativo. Por isso nos perdemos de Deus. Deus está disponível em tudo que nos cerca. Ele é a própria atmosfera em que respiramos, nossa própria vida. Ele é o oceano em que nascemos e vamos nos dissolver. E nada nos distancia dele. Observe isso em sua própria vida. Seja o que for que você tenha, perde o interesse para você. Você tem uma bela casa, os outros a enxergam assim. Você tem um belo carro, ele é bonito para os outros que não têm carros. Já não é mais belo para você. As pessoas são atraídas por aquilo que elas não têm. Por isso que um egoísta permanece infeliz. Porque para ser feliz, precisa ser feliz com aquilo que tem. O ego só está interessado naquilo que você não tem. O ego nunca está errado. Por isso você fica infeliz. Comece a olhar pelas frestas. Torne o seu ego falível e ele irá cair. Não continue o apoiando, senão você estará apoiando a sua própria infelicidade. Você cria uma barreira entre você e a vida. O ego não é nada exceto uma barreira. Abandone o ego. Você não está separado da vida, você é parte dela. Nem como um pecador você está separado. Abandonar o ego e a mente não quer dizer que você não possa usar a mente. Na realidade, você pode usá-la de maneira mais eficiente. Porque a energia que você estava no apego torna disponível. E quando você não está 24 horas disponível na mente, ela consegue um tempo para descansar. O mecanismo da mente é o mais complexo. Em um crânio tão pequeno, você carrega um biocomputador que nada criado pelo homem pode competir com ele. Cientistas dizem que a mente de um homem pode ter todas as bibliotecas do mundo e ainda há espaço. Você usa inutilmente. Você deixa a mente cansada. Deixe a mente em paz, ao menos algumas horas por dia. Você pode usar a mente, mas não permita ser usado por ela. Sua consciência deve ser o seu guia, não a sua mente. Eu vi esse texto
E eu tinha ele aqui salvo. E eu achei ele lindo. Eu achei que o momento agora, hoje, seria oportuno dividir ele com vocês. É lindo mesmo. Lindo, Muito né? lindo. É Alguma isso de que vocês quer acrescentar mais alguma coisa? Perdão, Elissa, isso que pode falar. falaram agora, isso que falaram agora sobre amor, eu achei incrível, muito lindo. Inclusive, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se a gente se encher de tudo isso que é bom, de amor, dos frutos do Espírito, tudo que tem em Deus, a nossa fala, as nossas atitudes vão reverberar isso. Vai ser diferente, né? E ao mesmo tempo em que as pessoas que vão estar ao nosso lado, elas vão ser contagiadas com aquilo que a gente viver de fato, né? A gente entrega para o mundo e para as pessoas aquilo que tem dentro de nós. Então, se eu tenho coisas ruins, eu vou entregar para as pessoas coisas ruins. Mas se eu me encho de amor e de coisas boas, eu vou passar e vou entregar isso para as pessoas. É o que eu falei com a Jana hoje. Quem carrega a paz somos nós. Quando a gente carrega o Espírito Santo de Deus, automaticamente, quando eu entro em um ambiente de desordem, esse lugar passa a ter ordem. Por quê? Porque eu carrego isso dentro de mim. A nossa missão, eu acredito que uma das nossas maiores missões na Terra é propagar o amor de Cristo e levar a paz dele para as situações. Isso é o verdadeiro evangelho, isso é o verdadeiro cristianismo. Não tem nada a ver com religião, com igreja, é o que nós carregamos dentro de nós e como nós passamos isso para o mundo. É o que eu falei, E uma vamos vez o ouvido do mundo externo, vamos ouvir nosso coração e vamos fazer assim um exercício de autocuidado, né? A gente ficar se policiando ainda mais quando a gente vê algum lugar ou pessoas que estejam fazendo mal, que estejam indo contra a vontade de Deus ou os seus valores, a gente deixar uma palavra. A gente não precisa falar nada. A gente deixar uma palavra de Deus, uma palavra de amor, que uma hora o coração vai ser tocado. Eu acredito nisso. Uma hora a pessoa vai pensar, poxa, Amém. eu tô ali fazendo mal, eu tô desejando mal e a pessoa me desejando bem, me desejando bem. Aí uma hora ela vai fazer essa autoanálise. Será que isso é sobre mim ou será que isso é sobre ela? É como né? uma semente lançada, Pode né? parar mal com mal, gente. Nunca, nunca. É como uma semente lançada, né? E a palavra uma vez lançada, ela não volta vazia. Tem muita força. A palavra tem muita força. É isso. Muito. É isso a live de hoje. Foi Fala Para muito, encerrar né? a segunda parte, a gente vai ver, provavelmente depois a Mayara, ela deve entrar nos stories para fazer alguns comentários a respeito do que foi falado no livro também e aqui na live. A gente já deixou a primeira parte salva, vamos deixar agora essa segunda parte salva também. E vocês podem continuar colocando esses comentários que vocês colocam aqui como perguntas, vocês podem continuar colocando que depois ela vai ler o que foi passado aqui, porque esses da live mesmo não ficam salvos. Porque os da live mesmo, eles não ficam salvos quando a gente bota a live para poder salvar. Mas esses comentários que vocês colocam perguntas, vocês podem fazer como comentário na live, depois que a gente salvar ela aqui. no post. Com certeza ela vai gostar muito. No post. Comentário, né? Sim. Isso. Não esqueçam, E a gente agradecer tem a todo mundo que apoiou a gente aqui hoje, para a Mayara, porque ela não pôde estar aqui, né? Como vocês sabem, tá corrido para ela, fazendo show e tendo que se preparar para o DVD. Mas ela já tinha falado que ela iria pedir ajuda para algumas pessoas, para quando ela não pudesse estar na live, ela iria pedir para essas pessoas ajudarem ela, né? E darem continuidade à leitura. Então, de vez em quando, vocês vão ver outros rostinhos diferentes por aqui, que não serão da Mayara. A gente sabe que vocês preferem ver o da Mayara, com certeza, mas a gente vai estar ajudando ela aqui e vocês podem ter certeza que é um pedido dela. Se ela não pedisse, talvez a gente não estaria aqui nesse momento pelo perfil e tudo mais. Então, provavelmente vai ter outros dias que vocês vão ver a gente ou outras pessoas aqui. Então, não se assustem, tá bom? A gente vai encerrar essa live por aqui hoje. Não esqueçam de quem não tem o PDF do livro, que não tem o livro físico, pode pedir pra gente, que a gente manda pra vocês certinho, tá? Obrigada, pessoal, pelo carinho, pela paciência. Hoje foi um desafio para todas nós aqui, né? Todos que participamos, porque é uma responsabilidade, né?
E a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. A gente estava acompanhando os comentários, o carinho de vocês. Isso é muito gratificante. A gente vê que realmente está fazendo bem para todo mundo. A gente não sabe mais do que ninguém. A gente está aqui aprendendo junto com vocês, evoluindo. E todos os comentários são bem-vindos. A participação de vocês. Indique para mais pessoas. Se vocês sentirem que tem alguma pessoa precisando dessas palavras, está precisando se reconectar consigo, com Deus, com o Espírito Santo, tragam elas para cá. Vão ser todas bem-vindas. Esse propósito da Maiara foi uma semente que Deus colocou no coração dela, que cresceu, floresceu e vai se tornar uma árvore linda. E nós somos frutos dessa árvore, né? Então, eu tenho certeza que ela está muito feliz da gente estar aqui, com o coração quentinho e o carinho de todo mundo. E quanto mais gente estiver aqui, melhor. E logo a logo ela aparece aqui também. Ela é mais bonita, mais legal, mas vai estar aqui também. Beijo, meninas. Obrigada. Foi lindo, meninas. Beijo. E a gente se vê logo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Gente. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.